E aí pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o professor Antônio de novo, resolvendo agora questões de tecnologia dos materiais para o processo seletivo de corpo auxiliar de praças da Marinha, tá? Então, sem demora, vamos começar a resolver uma questão de materiais ou tecnologia dos materiais, que a meu ver é a mesma coisa, né? E essa questão caiu em 2007, tá? É uma questão que ela tem um pezinho em resistência dos materiais e também é de materiais. Vamos lá. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo. Quer dizer, o que é essa questão? Essa questão você vai ter que ler toda essa sentença e você tem que ver quais essas palavras se encaixam de forma corretamente nessas lacunas aqui, ok? Então vamos ler com bastante atenção, pessoal. Nos aços carbono para fundição, a elevação do elemento carbono na sua composição permite. O que ele está falando? Ele está falando de um material metálico ferroso, o aço carbono, né? E qual é o impacto desse material quando você aumenta o nível de carbono nesse elemento, tá? Nós estamos falando, pessoal, do impacto nas propriedades mecânicas, tá? Então, o que vai acontecer quando você adiciona carbono no aço carbono para fundição, né? O que vai acontecer com o limite de escoamento? Vai aumentar ou diminuir? Bom, pessoal, a gente sabe que o carbono ele é um elemento bastante que tem bastante influência nos aços, né? Principalmente no escoamento, na ductilidade, na elasticidade, diminuindo, né? Diminuindo bastante o alongamento percentual desses materiais, né? Em contrapartida, o que vai acontecer? O material ele vai ficar bem mais resistente, tá? Ele vai suportar muito mais força de tração, tá? E com isso vai aumentar o que? Principalmente a resistência mecânica desse material, embora o alongamento dele caia, ou seja, ele tem a tendência, ele possui a tendência de ficar cada vez mais frágil. Por isso, a primeira lacuna, nós vamos preencher ela com aumento. Por quê? Porque vai aumentar a resistência mecânica desse material. E aumentando a resistência mecânica desse material, vai ter um aumento no limite do escoamento desse material. Ou seja, a região elástica vai ficar menor, porém a força que ele vai suportar vai ficar bem maior. Correto? Beleza. Bom, continuando. A resistência à tração também vai aumentar? Sim, pessoal. Quando você coloca o carbono, esse elemento químico, carbono, em um aço carbono, adiciona esse elemento num aço carbono, acontece um aumento considerável da resistência à tração. Agora, por que vai aumentar a resistência à tração? Gente, vai aumentar a resistência à tração porque vai aumentar o fator de empacotamento dentro da célula unitária desse material, que é o aço, essa liga metálica, que é o aço, né? E, consequentemente, a resistência mecânica desse material também aumentar. Beleza? Ok. Com isso, nós já podemos ter uma noção de que não são as alternativas nem A, nem a B, nem a C e nem a E, restando somente a alternativa D. Ok? E se a gente terminar de ler a proposição, nós vamos observar que vai ter a mesma sequência de palavras, vai ter aumento também. Porque quando você adiciona carbono, e o carbono sendo um material cerâmico, né, ele vai ter um incremento também na dureza superficial do material. Portanto, a última palavra a ser preenchida na lacuna também é aumento. Ok? Concluímos então, pessoal, que a única alternativa que cabe nessa questão é a alternativa D. Correto? Numa próxima questão, nós temos uma questão também de tecnologia dos materiais, uma questão que versa a respeito de propriedades mecânicas, uma questão também bem tranquila, que eu considero bem tranquila, basta ler com atenção, muita atenção ao enunciado. Vamos lá. Como é denominada a propriedade mecânica que representa a capacidade de um material tem de retornar à sua forma e dimensões originais quando cessa o esforço que o deformava? Pessoal, nós estamos falando da lei de Hooke.
A lei de Hooke é quando você aplica uma força no material, esse material aumenta de dimensão, e quando você solta essa força, esse material retorna à dimensão original. Portanto, isso é o que? Elasticidade, pessoal. A única alternativa que cabe aqui é elasticidade. Um corpo elástico é quando ele aumenta de tamanho e retorna à dimensão original. Portanto, a alternativa E é a alternativa correta. Bom, agora mais uma questão de tecnologia dos materiais, falando de tratamentos termoquímicos, tá, pessoal? Não confundam tratamentos térmicos com tratamentos termoquímicos. Nos tratamentos térmicos, há apenas alteração de uma propriedade mecânica sem adição de um elemento químico, né? Já nos tratamentos termoquímicos, você vai alterar uma propriedade mecânica e também com a adição de um elemento químico. No caso da nitretação, a adição é feita através de via líquida ou gasosa de nitrogênio. Ok? Então vamos ler o enunciado. Qual a principal objetivo, finalidade do tratamento termoquímico de nitretação? Alternativa A. Elevar a dureza? Sim. Quando você adiciona nitrogênio em um material metálico, principalmente o aço, material metálico ferroso, você propicia a formação de nitretos. E nitretos são elementos bastante duros, né? Então por isso que você eleva a dureza superficial do material. Baixa resistência à escoriação? Não. Se o material vai ficar mais duro, a resistência à escoriação ou ao atrito também vai aumentar. Então a alternativa B está errada. Aumenta a fragilidade? Talvez. O material ele fica duro superficialmente, mas o núcleo da peça continua tenaz e dúctil. Então essa alternativa C ela não está totalmente correta, tá? Aumenta a resistência à tração? Também está errado, porque a peça, né, por dentro, o núcleo da peça, como a gente já comentou, ele mantém as mesmas propriedades mecânicas, tá ok? Aumenta o teor de carbono na superfície da peça? Errado, pessoal. O que aumenta na superfície da peça é o teor de nitrogênio, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa A, eleva a dureza superficial, ok? Bom, pessoal, terminamos então mais uma série de questões aí, questões rápidas, né, conceituais de tecnologia dos materiais. E peço mais uma vez aí que vocês compartilhem esse vídeo, né? Deixem o like de vocês, contribuam, deixem a opinião, inscrevam-se no nosso site para a gente estar conseguindo fazer mais e mais questões e estar ajudando mais e mais pessoas, ok, pessoal? Então, até a próxima.